Salve cidadãs e cidadãos do Sul Global, sou Vini Albuquerque, esse é o canal Correio do Sul Global, o canal que trata dos assuntos relacionados aos países em desenvolvimento com a visão desses mesmos países, mas hoje, para tratar de um assunto que não é exatamente geopolítica. Existe um assunto relacionado, e se vocês procurarem, existe até uma playlist no nosso canal que é justamente controvérsias históricas do Brasil, e que a princípio eu vou colocar este episódio nessa playlist, porque é para tratar de uma instituição que, em termos culturais, é uma instituição que é extremamente importante para a história do nosso país. E é uma instituição que, culturalmente falando, é muito representativa. Hoje nós vamos falar sobre Clube de Regatas Vasco da Gama. E para a gente celebrar, né, a vida desse clube, mesmo eu sendo flamenguista, eu trouxe aqui um amigo meu que eu faço bastante gosto que esteja conosco, que é o Marco Giovanni, né? Ele já foi diretor das divisões de base do Vasco da Gama em 2014. 2014, né? Eu ia falar justamente em gestões passadas do Vasco da Gama. Qual era o presidente nessa época? Foi presidente era Dr. Eurico Miranda. Doutor 2014. Eurico Miranda, É, que obviamente é um dos assuntos mais relacionados a Vasco da Gama e é o que nós vamos falar bastante hoje, né? Então também como Correio do Sul Global, que é ir espraiando, né? O seu o conjunto de assuntos que ele aborda, também para assuntos relacionados à cultura, esporte, negócios e tudo que é relacionado à brasilidade, às coisas do Brasil. Então hoje nós vamos estar um pouco mais a par daquilo que é a história do Vasco da Gama. Mas antes de começar isso, eu gostaria de chamar o Marco Giovanni para que ele pudesse se apresentar e falar um pouquinho da relação dele com o time dele, que ele não é nem um pouco doente. Bom, muito boa noite. Primeiro, dizer que eu estou muito feliz em poder dividir uma mesa contigo para a gente poder falar de uma grande paixão da minha vida, que é o Vasco da Gama. Celebrando um momento de amizade também, eu acho que é tudo isso muito sinérgico. Falar do Vasco para mim é algo sempre muito relevante. Por conta de todo o contexto que a gente vai desenvolver aqui, o Vasco ele não é para mim somente uma paixão esportiva, é uma paixão pela história. Eu acho que paixão até é um termo que ele não consegue atingir o sentimento que a gente tem. A gente fala de amor mesmo pelo clube, por conta de tudo que a gente acompanhou na história, por tudo também as glórias, toda a parte esportiva, mas falar de Vasco e com um amigo é realmente muito satisfatório e me deixa bem animado e bem feliz, bem otimista para a gente poder ter aqui no nosso espaço o melhor desenvolvimento possível dos temas que a gente vai falar. É isso aí, o Giovanni. Giovanni, eu queria começar perguntando para você, não é? Algumas questões relacionadas à importância histórica e sociológica do Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama é um clube fundado por portugueses no ano de 1898, né? Mas que ao longo de sua história acabou se notabilizando por pautas sociais. É um clube do subúrbio, dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro. É o único que tem a sua sede histórica identificada com um bairro do subúrbio carioca, bairro de São Cristóvão, bairro industrial, bairro operário, né? E que ao longo da história também foi um clube que lutou muito contra a Federação Carioca da época, né? Era a Associação Metropolitana de Passou Desportos. a ser a Associação Metropolitana em 24, que eles mudaram, era Isso, Liga Municipal de Desportos Terrestres. exatamente. Você sabe bem melhor do que eu. Eh, e justamente acabou havendo essas mudanças porque o Vasco foi um clube que fincou o pé na luta contra o racismo. O que que você tem a falar sobre isso? Bom, essa insurgência, ela acontece ali em 7 de abril de 1924, né? Vamos retroceder um pouquinho. O Vasco começa como um clube de remo, entra pro futebol em 1915, né? De uma fusão com outro clube, começa a disputar ali as divisões de acesso, terceira divisão, segunda divisão, que era a regra da então, à época, Liga Metropolitana de Futebol, para poder ascender. Passou por muitas dificuldades, né? Mas o Vasco, pelo fato de estar no subúrbio e por também ter olhos para outras ligas menores, né? A liga, então, à época, que era coordenada pela elite do futebol, eram os clubes da Zona Sul, que ditavam as regras, né?
E dentre Inclusive o Malvadão, né? inclusive o Malvadão, exatamente. O Malvadão que ontem quase ficou um leão sem dente, mas isso aí a gente fala daqui a pouco, com né. certeza. Eu passei muita raiva ontem, mas pode continuar. Então, nessa liga existiam algumas exigências que, na verdade, elas tinham, 2 tipos de cunho, na minha humilde opinião. O primeiro era também restringir, né, a potência esportiva que acabaria por se tornar o Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, falava-se não tão somente, da cor, mas falava-se também da posição social. Quando iam se fazer as inscrições para o campeonato, exigia-se que os, jogadores fizessem de próprio punho, porque era proibido, né, a prática esportiva por analfabetos. Então, Sim. esse também era, era uma condição discriminatória, assim, absoluta e É, total, que na verdade tinha também o fundo esportivo, porque os atletas que mais se destacavam, né, ao longo aí dos anos, eram os atletas que tinham o menor coeficiente educacional. Tem uma passagem legal também, que o Vasco tinha um diretor, salvo engano, o nome dele era Custódio, e que ele alfabetizava esses atletas, e aí a gente vai fazer um paralelo com uma situação muito legal que também me orgulha muito, que é o fato do Vasco ter um colégio dentro das suas dependências, né. Esse colégio foi inaugurado, na primeira gestão do Eurico, e todos os atletas, todos aqueles que logicamente, eh, precisassem ou que logisticamente falando também ajudava, pelo fato das crianças treinarem no Vasco da Gama, estudarem lá, se alimentarem lá. Então, isso traça um paralelo muito legal com o início da história do futebol no Vasco, que com essa obrigatoriedade imposta do analfabetismo, você ter à disposição de um diretor interno, estatutário, então à época, de ensinar a esses atletas a escrever para que eles pudessem participar das competições. Então, aquela coisa do contra tudo e contra todos, que parece meio clichê, ela era materializada, né, dessa forma. Então, voltando ali para a resposta histórica, em 1923 o Vasco da Gama disputou o campeonato da primeira divisão e foi campeão. E isso, logicamente, incomodou muito. O Vasco foi convidado para poder participar da então modificada liga, que passaria a se chamar AMIA, né, Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, e uma das exigências para a participação do campeonato seguinte é que o Vasco, não colocasse para jogar 12 atletas, sob esse fundamento. E em 7 de abril de 25, Zé Augusto Prestes assinou a resposta histórica, era o então presidente do Vasco da Gama na época, se insurgindo contra essa prática já, no final de um período em que já não cabia mais isso, né. Infelizmente, até hoje a gente acompanha essa prática, é, principalmente América do Sul afora. a politicagem ainda campeia no futebol brasileiro e sul-americano, né? Exatamente. E com essa insurgência, o Vasco se notabilizou por defender os seus quadros e mostrar que não é a todo custo que se vêem os resultados esportivos. Entendi. Bom, então foi nesse momento, né, que o Vasco acabou se tornando, digamos assim, um case, né? Ali ainda em meados dos anos 20, o Vasco começa uma campanha com seus sócios, né, para a construção de São Januário, né? Uhum. E Isso também é outro ponto, tá, desculpa te interromper, mas não, esse tudo bem, mas pode me e interromper esse mesmo. também é outro ponto que é muito interessante a gente tocar, porque essa foi, vamos dizer assim, a segunda fase da estratégia, né, da AMIA, que era o seguinte: "Olha, beleza, vocês vão participar, mas vocês precisam ter estádio. Então, como é que faz? Vocês não têm". Então o Fluminense já tinha Laranjeiras na época, né, o Paysandu e por aí vai. Então o Vasco da Gama lançou a campanha chamada Campanha dos 10.000. E aí os sócios se cotizaram, além de lançamentos de debêntures no mercado, entre outras situações foram criadas, e a pedra fundamental de São Januário é lançada em 1925. Em 1926 começa a construção e num tempo recorde, né, em 10 meses apenas, o Vasco havia construído São Januário, que é um grande patrimônio, um grande orgulho, e eu me arrisco a dizer que esse orgulho ele não é só do vascaíno, porque São Januário foi palco de uma enormidade de eventos que tem a ver com tudo que você imaginar. De desfiles de escolas de samba,
todo 7 de setembro, todos os eventos anuais, eles eram Dia feitos em do São Januário. Trabalho, né? Dia do Trabalhador, 1º Isso. de maio. O próprio presidente, então, à época, né, o Getúlio Vargas, promulgou algumas leis relacionadas aí à consolidação das leis do trabalho, em São Januário. Tem todo um contexto histórico. Em São Januário, ele ficou ainda sendo o maior estádio das Américas até a construção do Estádio Nacional de Montevidéu, no Uruguai. Mas aqui no Brasil, independente da construção do Maracanã, que foi ali em 1950, São Januário se notabilizou não só pelas pautas esportivas, não só por grandes campanhas ali dentro, mas principalmente por ter sido utilizado para o desenvolvimento da nação. Eu me arrisco a dizer que tantos eventos positivos ocorreram lá, que São Januário é parte histórica do Brasil. Realmente o Vasco da Gama, ele tá com a sua história umbilicalmente ligada à história do Brasil no século XX, né? Vamos ver se vai continuar assim no século XXI. Zoeirinha. Chegamos à hora dos agradecimentos. Eu gostaria de agradecer ao Anderson Godinho da Mais Contabilidade, gostaria de agradecer ao Yuri Hort da 021 Estúdios e, excepcionalmente hoje, eu gostaria de agradecer a Rancheiro, que tem patrocinado esse capítulo do podcast na figura do nosso querido Marco Giovanni. Giovanni, deixa eu te falar uma coisa. Beleza, o Vasco é esse clube histórico. O Vasco é um clube de grande torcida, muito identificado com o subúrbio do Rio de Janeiro, né? Também tem sua imensa torcida é bem feliz, norte-sul desse Brasil, né? Mas existe uma figura do Vasco da Gama que o senhor deve ter conhecido bem, chamada Eurico Miranda, né? Inclusive no filme do Eurico Miranda você aparece, né? Tem uma outra aparição Uma ali pelo outra cantinho. aparição sua, né? Sim, sim. Eu realmente eu vi a mão do Eurico assim, e fiquei. Eurico Miranda é muito minha infância, né, cara? Pô, eu era absolutamente. Como é que eu posso dizer assim? Eu era apavorado, né, contra aquele time que o Vasco montou no final dos anos 90. Eurico Miranda é tipo um bicho-papão pra mim, né? Da minha Sim. infância. É, o que que você acha das características de personalidade do Eurico Miranda? E se cabe hoje no futebol brasileiro figuras como Eurico? Bom, primeiro é importante dizer que no final da década de 70, quando o Eurico já está dentro do Vasco da Gama, ele começou no Vasco da Gama como diretor de patrimônio, passou por inúmeras diretorias lá dentro até que chegou ao futebol. Algumas estratégias montadas pelo Eurico ao longo da década de 80 e 90, elas fizeram com que o Vasco se notabilizasse mais também no cenário esportivo. Isso daí é inegável do ponto de vista, dos clássicos, por exemplo. O clássico que era o mais charmoso e que atraía mais mídia era o Fla-Flu, de uma vida inteira. Então, o Eurico, com a criação dessa rivalidade, né, bem exacerbada, quase beirando ali a beligerância, a animosidade, ele trouxe o Vasco da Gama para um cenário de protagonismo e isso tudo, logicamente, somado a alguns resultados esportivos, né? O Vasco começa a performar bem ali, principalmente no âmbito aqui regional, 76, 77, né? 74 acabaram de ser campeão brasileiro, né? Com bastante polêmica também, por conta do segundo jogo também ter sido no Maracanã. E ali o Vasco começa a se ver alocado em outra prateleira, junto à mídia, junto à crítica esportiva. E isso tudo é parte de um esforço, de uma estratégia, para que o Vasco alçasse esse lugar, esse protagonismo. Ao longo ali da década de 80, nós tivemos memoráveis decisões, né? A gente está falando de campeonato estadual ali com gol no final do jogo, como é o caso do Cocada, o gol do Tito em 87, os movimentos feitos, como por exemplo a contratação do Bebeto, né? E o Bebeto Em ele 89, em 89, o depósito do valor junto à federação e aquela surpresa né, louca do Bebeto sendo contratado pelo arquirrival. Então, esses movimentos trouxeram, e esse pavor que você falou que tem, no teu caso era pavor, mas no caso de alguns outros torcedores de outros clubes, dos clubes co-irmãos, era traduzido em ódio. E eu vou ser muito sincero, aí a gente vai falar, eu vou falar um pouco da parte clubista. Eu prefiro ter o Vasco odiado pelos meus concorrentes. Isso não quer dizer que a gente tenha que ter animosidade, tratamento que não seja cordial,
Não, mas é aquela história. esportivamente eu quero ser odiado. Não, é aquela história, assim, eu lembro, assim, de infância e adolescência, né, do noticiário do Rio de Janeiro, pô, os piores confrontos de torcida também, torcida organizada, era Flamengo e Vasco, cara. Sempre Era foi. sempre foi Flamengo e Vasco. Uhum. E obviamente eh, essa postura de animosidade do Eurico Miranda ajudava bastante. Obviamente que eu acredito que pessoalmente não era o objetivo dele. Ele queria era fazer uma publicidade do clássico, né, Sim. obviamente. É, o Eurico, ele tinha uma característica que era muito interessante, que ele era um profundo estudioso, né, então Sim, estudava muitos regulamentos, ele tinha muita propriedade para poder comprar as brigas que comprava junto à federação, porque ele sabia exatamente onde estava pisando, né. Então, ao longo ali das décadas de 80, 90 até a parte ali final da década de 90, onde o Vasco montou um time que a gente estava até conversando aqui em off, né, antes de começar o podcast, um time que era praticamente imbatível, eu ia ao estádio para poder contar gol. A gente ia com a certeza ali de 97 a 2000 era um time encardido mesmo. era 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 ruim, era Era ruim. difícil de mexer. Naquele período ali, o Vasco já começou em 96 com a subida de Edmundo, né, ali Felipe, Pedrinho, 95 para cá, a base frutificou bastante, né, e ali tem uma coisa muito legal nisso O tudo, Juninho Pernambucano também que foi veio do esporte. uma aquisição a contrapeso. O craque que veio, né, era o Leonardo, se eu não estou enganado o nome. Eu vou lembrar já já. E aí o Juninho Pernambucano veio e primeiro se identificou muito com o clube e começou a desenvolver ali a parte técnica de uma maneira que virou um craque, né, virou um dos âncoras daquele elenco. Então de 95, 96 já começou, o Vasco aplicou um 4-1 no Flamengo no segundo turno do Campeonato Brasileiro com 3 gols do Edmundo, e ali a coisa Disso eu não lembro. mas eu tenho certeza que você não lembra, mas eu lembro até os minutos dos gols, sabe. Eu estava no Maracanã, o que é redundante falar também, né. É, É, nem não é esse Maracanã não, é o velho não, Maracanã. isso é um outro assunto que rende muito. A gente chegava no Maracanã, sabe, e deixava para entrar um pouquinho mais em cima da hora, e a gente não conseguia subir na rampa do Maracanã antigo, porque tinha 3 metros de gente. Então, quando você conseguia vazar aquele monte de gente lá na oitava ou nona entrada, depois de ter tentado pra caramba, tinha todo aquele barulho característico. Então, eu vivi É, o Maracanã de uma maneira muito legal. Eu fui inúmeras vezes na geral, porque às vezes era o ingresso que a gente conseguia comprar. E então, aquele Geraldinos e Arquibaldos. era maravilhoso até a hora do gol, porque aí a gente tomava Eu sei, aquela pedrada que vinha lá de cima, mas também estava feliz, né, porque estava saco de urina, muita coisa, muita muita coisa. coisa, né. Então nós vimos um futebol um pouco mais romântico e que naquele período, toda a parte que concernia a regulamento, a se impor e principalmente a ter um protagonismo também no Clube dos 13, uma vez que a criação da Copa do Brasil tem tanta coisa, se a gente for Copa falar União de 1987, né, é aquela que vocês não quiseram jogar a final, aquela que a gente não quis jogar final, ou é, que o Eurico Miranda deu aquele balão no não, resto da galera? não, não. Então assim, acabou se tornando um personagem um tanto quanto folclórico, né. Muita gente depois de um determinado tempo passou a não levá-lo tão a sério, mas inegavelmente o Eurico tem um papel de, protagonismo no esporte nacional, né, foram mais de 4 décadas militando no futebol, foi dirigente da CBF também, Foi. dirigiu, salvo engano por um período de pré-copa do mundo. Foi o período pré-Copa de 90, né. Exatamente. Então tem uma relevância gigantesca e eu também conheci pelo fato de ter estado um pouco mais dentro do clube, o avô, o pai, que não era só o personagem esportivo, que também é uma pessoa que tinha, as suas aflições, que também tinha muitas valências e que era extremamente leal para aqueles que eram com ele também. É, assim, eh, a gente já pode ir falando também, daquilo que notabilizou a gente pode falar assim, né, da decadência do Vasco da Gama enquanto instituição esportiva, Uhum. ali depois daquele grande time que o Vasco montou, digamos assim, entre na assim, no na minha contagem temporal, né, ali de 97 até 2001, né. Sim. A partir dali o Vasco ele entrou numa crise institucional mesmo e obviamente
muito potencializado pelas dificuldades financeiras, né? E que tinham a ver também com aspectos não tão bons ou brilhantes da gestão do Eurico Miranda, do próprio, né? O que que você tem a dizer sobre isso, mas também das animosidades que o Vasco da Gama acabou angariando, eh, não só em federações, em determinadas facções políticas do futebol e principalmente na mídia. Eu queria que você falasse sobre isso. É muito importante a gente tocar nesse ponto. Eu vou voltar, eu vou retroceder de novo para depois chegar nesse ponto aqui. Eh, Historicamente, por conta dessa insurgência que o Vasco sempre trouxe para o cenário esportivo e para o cenário institucional, né? Porque o Vasco brigou com uma liga, brigou com todos os outros integrantes. E aí a gente não está falando só da década de 20. Essas brigas foram recorrentes ao longo dos anos. Então, criou sim muita animosidade com a mídia esportiva. Então, isso tudo acaba corroborando para que o cenário sempre tivesse beligerante no que tange a Vasco da Gama. O Eurico, no segundo jogo, né, houve aquele evento, quase uma tragédia com o Alambrado de São Januário, e no segundo jogo o Eurico decidiu pregar aquela peça, A famosa a famosa camisa camisa da com a logo do SBT. SBT. Chega a ser assim, a gente lembrar. Naquela época, a televisão fechada e aberta também, eles ficavam no túnel e o acesso dos atletas ele era subterrâneo, eles subiam e o câmera da Rede Globo, quando ele não sabia o que O fazer, que fazer? porque ele viu a logomarca e como é que faz. No próprio documentário, né, lá na mão do Eurico, o Romário dá uma declaração de que ele fala que nem os atletas sabiam. Aquele negócio foi tratado, foi desenvolvido, Foi foi maquinado pelo Eurico, maquinado pelo pelo Eurico, Eurico. assim. E assim, na época, enquanto torcedor, e aí a gente vê hoje muita gente falar sobre tudo que a gente estava falando e falando mal, mas na época não teve torcedor que não vibrou com aquilo. Mas, cara, assim, eu lembro que vou te falar onde é que eu estava, cara. Eu estava numa casa de eu estava em Saquarema, eu lembro disso. E aí eu não entendi nada, porque, tipo assim, eu tinha o quê? Uns 11 anos? Beleza. Aí eu, pô, não, beleza, vai ser agora a final do Campeonato Brasileiro, Parará. Tava de férias, né? Aí eu não sei se eu perguntei pro meu pai ou pra um tio meu, pra uma tia que tava perto. Ué, cara, o Vasco tá sendo patrocinado pelo SBT. Eu achava na minha cabeça que o Vasco tinha assinado um contrato com o SBT, na minha inocência. Eu falei, pô, meu irmão, o Vasco tá com a logo do SBT. Pô, o Silvio Santos mesmo, será que eles assinou um contrato e tal? E eu acho que muita gente pensou dessa forma, né, cara? Cara, o Vasco assinou um contrato com o SBT. E aquilo ali acabou custando caro, porque é uma briga comprada com quem detinha os direitos esportivos de transmissão, contratos Muito, né, muito. e também com muita força para bastidor de confederação. E aí o que começou a acontecer uma briga. Eu não vou julgar que se foi necessária, desnecessária. Naquele momento, o que eu posso te afirmar é que todos os vascaínos que eu conheci, e não são poucos, vibraram com aquele movimento, porque realmente havia uma força contrária ao Vasco da Gama e ele tentou se impor, que talvez de uma maneira eh, um pouco que meio que sem pensar nas consequências, e acabou ocasionando tudo que a gente viu. O Vasco ainda foi em 2003 campeão carioca, né? O Eurico conseguiu montar um time ali com o Marcelinho Carioca. Se eu não estou enganado, estava na França, nós já e ele trouxe o Marcelinho. 2003, Em né? 2003, o Vasco foi campeão carioca em cima do Fluminense, segundo jogo. Eu lembro disso aí. Cruzamento de letra do Léo Lima, tinha os meninos que tinham ascendido à categoria profissional, o Léo Lima e o Souza, eram destaques do Madureira, né? E o Vasco foi campeão carioca ali. Mas só que já a duras penas, né? Então, financeiramente, o Vasco ficou bastante prejudicado. Teve também o projeto olímpico que entrou nesse meio tempo. E o quanto isso também não prejudicou o Vasco em termos financeiros? É porque realmente começaram a acontecer uma enxurrada de ações judiciais. Então, tudo isso foram pontos distintos que foram trazendo essa asfixia e que o âmbito esportivo acabou sendo prejudicado. O Vasco, a pá de cal foi ali a conturbação política da transição de 2007, 2008, tudo que aconteceu, né? E acabou culminando Eu não com. lembro muito bem desse. Ah, foi o episódio do Roberto Dinamite. Exatamente.
uma série de coisas que foi acontecendo e que culminou no primeiro rebaixamento do Vasco ali em 2008. Uma sucessão de erros de lado a lado. Não é segredo para ninguém que, politicamente, o Vasco da Gama, na verdade, uma enormidade de clubes, porque é muito difícil haver uma separação da paixão, né, que a pessoa nutre pelo clube, dos seus ideais políticos e daquilo que você consegue, na verdade, trazer para o campo material. Então a pessoa tem um ideal político e eu posso te dizer de cadeira que no período que eu tive a honra e o prazer de ajudar o clube que eu amo como diretor estatutário, a gente achava que, nossa, nós vamos resolver o Vasco em 6 meses, porque nós vamos trabalhar, assim, de forma abnegada mesmo, integralmente. Só que existem dificuldades que são impostas por todo tipo de cenário que está envolvido o clube. Institucional, esportivo, institucional junto às federações, junto ao cenário internacional, a não participação em competições internacionais que trazem mais visibilidade, com isso você tem retração de patrocínio, uma série de situações. E o Vasco, eu costumo dizer que o Vasco dificilmente tem algum clube no Brasil que tenha maior dificuldade política de entendimento do que o Vasco da Gama. No Vasco da Gama está plantado o separatismo e o divisionismo do nós contra eles, já de longa data, há muitas décadas. Muita gente odiava o Eurico politicamente, e aí a gente tem hoje um cenário que ele chega a ser, eu vou te dizer, engraçado. É trágico, na verdade, mas não deixa de ser engraçado, porque o Eurico ele perdeu a eleição em 2017 e aí de lá para cá nós tivemos o Alexandre Campelo, né, doutor Alexandre Campelo, nós tivemos o Jorge Salgado, né, e agora nós estamos tendo aí o Pedrinho, né, como presidente atual. E todas essas correntes, em todas elas, existem pessoas que eram positivas e contrárias ao Eurico. A maior parte como oposição apontava os dedos e se diziam solução. Não, nós somos a solução para o Vasco da Gama, porque nós vamos profissionalizar a gestão. Porque, então, assim, todo mundo tinha mais ou menos que a fórmula mágica. E não é o que a gente vê acontecer na realidade, porque quando você senta na cadeira e pega com a caneta na mão, que você vai ver quais são as reais condições em que o A clube, cadeira ferve. a cadeira ferve. Então, todo mundo acha, ou todo mundo, ou pelo menos as pessoas que se colocam como soluções políticas, talvez entendam que possam resolver. Porém, quando você senta, que você vai ver o que está acontecendo, qual é a dificuldade, então o cenário ele muda um pouco, né? O Vasco hoje ele passa por uma situação de instabilidade na sua SAF, né? Está sob júdice, né? O Vasco tem muitas coisas o Vasco é um potencial reprimido gigantesco. O Vasco ele é local em qualquer lugar que vai jogar no Brasil, né? A gente é outra polêmica gigantesca que falam que o Vasco é a quinta ou a sexta maior torcida desse país e eu me permito discordar o tempo todo disso, porque eu viajo bastante, né? Eu vou aos jogos do Vasco fora Sim. e eu vou em Santa Catarina, tá lá lotado. Eu visitei 2 capitanias em Santa Catarina. São 2 capita são cidades que respiram Vasco da Gama. Então você vai ao Espírito Santo, eu fui esse ano a um jogo em Cariacica, no início do ano, e eu fiquei impressionado. O Vasco bateu o recorde num campeonato carioca, extremamente esvaziado. O Vasco bateu o recorde de público no estádio no Kleber Andrade. É louco isso. E aí o Vasco é a quinta maior torcida? Não concordo. Não consigo concordar. Beleza. Não consigo concordar. Tem a torcida de vocês também, que o cara pergunta assim: qual é o teu time? Não, eu sou o Flamengo. Pô, beleza. Você sabe alguém que joga no Flamengo? O cara fala, eu sei, o Adílio, o Zico. É onde o cara tá parado. Então esse cara é simpatizante, ele não é torcedor. Não, mas aí, assim, você vai, por exemplo, num estado como o Espírito Santo. O vascaíno é torcedor e o flamenguista é simpatizante? É isso que você está querendo dizer? Também tem muito disso, mas o Espírito Santo também tem bastante flamenguista. É porque, na verdade, assim, inegavelmente, eu não sou louco de falar que a torcida do Flamengo também é muito grande. Agora, Ah, tá. Então, mas tem mais simpatizante do que torcedor. É só você ver o que acontece no estádio. Nós tivemos agora, domingo passado, Vasco e Flamengo, nós tivemos, sei lá, uma proporção aí de, sei lá, de uns 10, 12, no máximo 15 mil torcedores do Vasco, para quase 50 mil flamenguistas. É só você ver o resultado das arquibancadas. Torcedor do Flamengo, e também mudou porque, olha, isso é uma coisa que a gente já falou em elitização do futebol, né? Outro termo que também vem sendo, que foi muito utilizado e que vem se materializando é a tal espanholização.
né, de 2 ou 3 clubes que conseguem mediante o Não, teu mas a torcida do Flamengo no Maracanã, ela tá extremamente gourmetizada. exato, mas Ela por tá quê, Vini? extremamente Porque gourmetizada. quem é o torcedor do Flamengo que canta? É o cara que pode pagar R$ 200 no ingresso? E o BAP coloca o preço do ingresso, tô te criticando mesmo, coloca o preço do ingresso só para pessoal de classe média alta, meu irmão. Futebol é negócio, nós não temos dúvida disso, e o clube precisa sim ter muito poder comercial para poder trocar, né, isso com o mercado. Mercadologicamente falando, quanto maior a exposição, quanto maior a demanda criada, a oferta de situações positivas, você vai oferir mais. Com Mas eu também certeza. tenho certeza que se houver boa vontade por parte dos dirigentes, e você está falando uma coisa, mas eu também vou reclamar aqui já já do preço do ingresso. Hoje, um preço de ingresso inteira de social no Vasco da Gama custa R$ 180. Caraca, A pra arquibancada mim não tava isso tudo não. a arquibancada, custa R$ 120 uma inteira. Então, assim, a gente está falando do clube que está no subúrbio, do clube que tem uma torcida que tem alguns anos que vem passando por situações esportivas que não são as melhores possíveis, mas que enche estádio todos os jogos. E Não, aí e para o torcedor do Vasco, sofrido como tem sido nos últimos anos, pô, dá 120, muitas vezes para ver um resultado que não quer, né? Quer dizer, o dirigente do Vasco deveria ser mais sensível. eu não sou e vamos aqui deixar bem claro, o clube precisa sobreviver, o clube precisa sim oferir um bom valor de renda, as rendas que são oferidas aí nos clássicos, que o Flamengo consegue, por exemplo, na Libertadores, nas competições onde tem as fases mais Ah, agudas, claro, isso ajuda muito, mas trazer para aqui uma sugestão de por que não você separar qual é o tamanho do estádio, por que que você não pega e faz uma ala popular para esse estádio? com certeza. Mas era o que a galera. Ontem eu estava assistindo o jogo do Flamengo, né? O Flamengo Estudiantes era o que o pessoal lá no bar tava falando. Falou, ó, cara, beleza. Vocês estão vendo como é que a torcida do Estudiantes está apoiando o Estudiantes? Sei lá, são 30 mil naquele estádio, fica 30 mil loucos, entendeu? Sim, O Flamengo contra o Estudiantes, cara, era torcida de teatro. sim. Botaram 70 mil, mas 70 mil espectadores, não tinha 70 mil torcedores ali. Se tivesse 10 mil torcedores, dava um start, Sim. entendeu? É importante a gente dizer, eu não sou fiscal de torcida, não é isso que a gente Mas quer tem trazer. autocrítica da torcida do Flamengo, mas em certa medida, de repente, pode acontecer com o Vasco também. Agora você pega, eu tive Vasco e Bahia agora quarta-feira, o estádio pulsava, meu amigo. O estádio pulsava. Você olhava do outro lado, eu assisti esse jogo particularmente, eu não fui para arquibancada, eu tenho ido muito à arquibancada por conta dos meus filhos, eles querem viver aquilo e eu acho que é justo que eles vivam, que tenham essa experiência mesmo de estar ali no meio da bateria, no meio da, né, de onde a coisa ferve mesmo, eu quero que eles Claro, vivam isso. Mas esse jogo eu fui de social e você assistindo do outro lado é encantador. Você vê uma sinergia gigantesca entre o time que está no campo e o público que está ali na arquibancada. Agora, também entendo que comercialmente falando, financeiramente falando, a gente precisa sim ter rendas melhores para poder, primeiro, subsidiar o evento e, segundo, para poder começar também a investir no campo. Porque o que exatamente. traz torcedor para dentro do estádio é time bom, é Qualidade. qualidade, é ganhar campeonato, a gente não tem dúvida nenhuma. O Vasco está agora, houve até uma extensão do prazo para aquisição do potencial construtivo, né? Mas a gente está falando em algo em torno aí de R$ 500 milhões de aquisição e o Vasco vai poder reformar São Januário. Então, parece que o projeto é entre 42 e 45 mil pessoas. Isso já dá um lastro financeiro diferente e que a gente espera que, se eu não estou enganado, acho que foi no Grêmio que houve uma proposta dessa. Atrás dos gols, um valor diferenciado. Era lá, acho que a geral do Grêmio, alguma coisa assim. Eu acho que na Arena do Grêmio, acho que é só um lado do gol, né? Que é aquela arquibancada de cimento mesmo, não tem cadeira. Sim, mas a gente tem dentro de um estádio de 45 mil lugares muitas possibilidades. Aquisição de camarotes, né, cadeiras perpétuas, que podem rentabilizar a operação de jogo com um pagamento que é o pagamento estático, né, que todos os meses está ali depositado. O camarote ele está comprado, ele vai ser, na verdade, fomentado um valor de renda que subsidie perdão, o elenco, ó, o evento e o restante da torcida para o clube oferir Sem, receita sem financeira. contar a possibilidade do Vasco montar lojas lá dentro, poder Sim. alugar espaços, né? A gente está aí em vias de ser, parece que anunciada a Nike como pelos próximos 7 anos como
a patrocinadora de material esportivo do Vasco. Isso, na minha opinião, mercadologicamente falando, também Leva o patamar do Vasco, com certeza. ainda mais pela proposta. O Vasco vem para ser, junto com o Corinthians, os âncoras na América do Sul da Nike. Então, isso já é uma baita notícia, Com né? E certeza. a gente não está aqui. A crítica, ela tem que acontecer dentro do processo. Mas politicamente falando, a gente tem que entender o seguinte: aquilo que é bom para o Vasco, a nossa razão, sem que o clube esteja bem, ela é inválida, ela é inócua. Não tem eu não quero ter a razão. Eu quero tecer a crítica e ser contrariado na minha crítica. Eu quero ver um clube forte, né? Um clube robusto, um clube em condições. Olha o tamanho do que foi o clássico. É só você ver isso. Esse clássico é o Vasco saiu fortalecido. Muitos dos meus amigos falam: você está comemorando empate? Eu digo: não. Eu estou comemorando a competitividade, a vontade que o time entregou dentro de campo, os momentos em que o Vasco esteve mais perto de Realmente. vencer o jogo. Então, isso tudo começa a trazer um pouco mais de um contexto que eu vivi na meu início de torcida ali pelo Vasco, onde a gente ia para o Maracanã, era assim, era impossível você prever o que ia acontecer no Vasco e Flamengo. Se você pegar os resultados recentes, não são favoráveis ao Vasco. Porém, esse Campeonato Brasileiro agora, primeiro e segundo turno, quantos pontos o Flamengo ganhou? Foram 2 empates, né. Exatamente. Então isso traz pra gente, assim, uma visão de que a gente vai voltar, não pelo resultado em si, mas pelo caminho que precisa ser percorrido, para poder voltar a ancorar, para poder voltar a figurar, verdadeiramente, materialmente no G12, que é onde o Vasco faz parte, né. Os O 12. da onde o Vasco não deveria ter saído, né. Exatamente. Bom, eu ia perguntar se você sabe algum detalhe, com relação ao estádio, e aí você me fala, e aí você também já vai emendando naquilo que é outro assunto de bastante interesse da torcida vascaína, que é a questão da Sociedade Anônima do Futebol, né. O Vasco recentemente teve uma tentativa de SAF extremamente frustrada, que foi o caso da 777, né, e a parte da torcida, em função também do bom resultado que o Textor teve recentemente no Botafogo, muitos vascaínos ainda nutrem a esperança de que a SAF é a solução e que, eventualmente, tendo um outro dono, as coisas para o Vasco tendem a melhorar. O que que você acha do estádio e das propostas de SAF que o Vasco tem estudado até o momento? O estádio é necessário hoje reformar. Eh, falo isso, com convicção por conta do que é o cenário da profissionalização, de um momento em que a gente precisa se modernizar também. Falo com saudade já, porque São Januário é um local muito especial para mim, onde eu vivi coisas maravilhosas, né. Eu vivi título de Libertadores em São Januário, eu vivi momentos memoráveis, inesquecíveis, muitas memórias com meu falecido pai também, então é muito especial, mas a gente precisa modernizar, precisa trazer, capacidade para poder receber o nosso povo e de uma maneira que isso também se converta em um verdadeiro poder financeiro. Sobre a SAF, eh, desde o início eu fui muito cético quanto à aquisição da SAF do Vasco pela 777. Porque a gente quando qualquer estudo, né, que você vai fazer mercadológico, você vai olhar o que é o histórico da empresa, né, como ela se comporta no mercado, quais são os ativos dela, Exatamente. o que está acontecendo com os ativos dela. E aí a gente começa a estudar a primeira parte que interessa mais, que é a parte esportiva da 777. E que aí ela detinha alguns clubes mundo afora, um na Bélgica, outro aqui, outro ali, com resultados esportivos pífios. Ela rebaixou vários e vários clubes, né, ao redor do mundo. E aí começa a primeira preocupação. Aí a segunda você vai ver o porquê desses rebaixamentos, o porquê desses resultados esportivos ruins. E aí você vai ver que tem um quê de falta de gestão, né? E aí você começa também a receber informações de veículos de imprensa, desses países onde esses clubes ancoram, né, os seus campeonatos. Isso tudo vai trazendo um ceticismo. Isso tudo é traçado com uma espécie todo o rito processual foi tratorado. Tudo foi muito veloz, tudo foi muito imposto para que aquilo acontecesse. Logicamente, isso tudo fomentado por uma necessidade que o torcedor vascaíno e o associado, boa parte dele, enxergava
de se igualar em condições Ao dos aos clubes que rivais. estavam exatamente, que estavam crescendo em todos os seus potenciais esportivos, financeiros, institucionais, e acabou a SAF do Vasco sendo adquirida pela 777 e o restante é o que a gente está é o que redundou até hoje. Foi feito um primeiro aporte, mas, não foi eu enquanto sócio, a minha única queixa, assim, a mais latente, a única não, mas a mais latente é que eu entendo que o sócio, como participante, o sócio estatutário, ele comprou uma joia, ele paga todos os meses ali, ele frequenta o clube, ele compra material esportivo, ele ajuda a financiar o clube. Então, na minha cabeça, enquanto sócio, eu tinha direito. Ah, mas existe a cláusula de confidencialidade. Legal, pega uma tarjinha preta, coloca ali, que a gente não pode ver a cláusula de confidencialidade, mas o contrato era de obrigatoriedade ter liberado para o associado, para a gente poder entender e depois desse entendimento a gente discernir se iria votar a favor ou contra. Todo mundo teve que votar em forma de curral, não, você vai votar, mas o que está escrito no contrato? Não sabemos. Ah, houve a confecção de uma comissão de 15 sócios que vão ler e vão dar para vocês o parecer. É esquisito. Porra, mas aí o sócio, qual é o interesse do sócio da comissão em a gente teve um dos sócios que foi oposição hoje e até, segue como oposição, mesmo tendo sido do grupo político da atual presidência, que participou, como nós tivemos também o seu Luiz Manuel Fernandes, que também era da gestão do Eurico, que participou também disso. Mas a notícia é que esse sócio trouxe, não, vocês podem assinar o contrato, pode validar, porque o contrato é bom para o Vasco. E aí agora, alguns meses atrás, num outro podcast, ele foi e falou: olha, o contrato não foi bom, mas a gente precisa saber se o contrato é bom ou se o contrato é ruim. Existia uma série de situações que precisavam ser questionadas para que não acontecesse o que ocorreu. Vendida a SAF, resultados esportivos ruins, uma gestão que nunca foi de aproximação. Então, foi constituído aqui um diretor, mas está vindo um camarada que vem dos Estados Unidos. Não é assim que funciona. O futebol brasileiro, o cenário aqui, ele é diferente do mundo todo. Aqui a gente está passando por uma fase de transição para essa profissionalização, mas a gente ainda tem que entender as nuances internas. Não adianta você trazer alguém que não entende de um processo e colocar para poder ancorar esse processo. Com certeza, A gente né. precisava de um CEO que fosse, um pouco mais participativo também. Ah, o CEO é vascaíno, legal. Nós vendemos mandos de campos que não poderíamos vender, né, nós fizemos aquisições de atletas que, assim, com muita dúvida sobre coeficiente técnico, na verdade, uma sucessão de erros e que redundou aonde? Estourou no campo. E se estoura no campo, diretamente estoura na torcida e diretamente estoura também no potencial de construção financeira do clube. Se Com você tem certeza. resultados ruins, você perde sócio, o torcedor ele fica, desmotivado para poder comprar uma camisa oficial, porque o Vasco Sem recebe royalties. contar sem contar que hoje em dia, né, competições como Copa do Brasil e Libertadores da América pagam muito para aqueles clubes que vão chegando às fases finais. O Vasco esse ano chegou a já está, né, na semifinal da Copa do Brasil, já vai ganhar um dinheiro muito bom. Assim como ano passado. Ano passado o Vasco foi à semifinal, foi eliminado pelo Atlético Mineiro com um gol aos 39 ou 40 minutos do segundo tempo, né, estava até então indo a decisão indo aos pênaltis, o que poderia levar o Vasco a uma final, e é uma grande verdade. Esse valor que vem das copas é um valor substancial e que ajuda o clube a respirar. Então o cenário da SAF hoje ela está sob júdice, né, existe uma arbitragem para que se possa resolver, mas, não há um mínimo de situação transitória, não há. Hoje a intransigência ela está, na minha visão, tomando conta do cenário, e a gente não sabe por onde que vai caminhar. Hoje, quem toma conta da SAF do Vasco da Gama é o clube associativo, na pessoa do seu presidente. E aí, vamos falar pessoalmente, aí tem que ser muito, muito claro com isso. Pessoalmente, você pode enxergar boa vontade, você pode enxergar, muito querer de fazer as coisas acontecerem, mas a gente falou aqui há poucos minutos atrás, que as dificuldades impostas, elas são gigantescas. Gigantescas. Então hoje, o melhor cenário, na minha opinião, é que houvesse, né, a aquisição por um novo comprador do Vasco da Gama, mas que esse pudesse, sim, ter uma diligência dupla feita de uma maneira um pouco mais, né, mais robusta,
Porque na época, não, a gente precisa estudar aqui, beleza, mas o camarada que está vindo comprar, não, tem aqui salvo engano, foi a KPMG que fez a auditoria. Beleza, mas e aí? Redundou no que foi. Então, na minha cabeça, um potencial tão grande desse tem que ter ampla concorrência. Você não pode ter só um candidato. Você tem que escolher o candidato. Aquele que vai apresentar as melhores condições As para poder. melhores características, né, que vai fazer, né, para realmente conseguir firmar a parceria. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Giovanni. Pergunta de amigo. O que que você acha da gestão do Pedrinho hoje no Vasco da Gama? Essa é uma pergunta complicada porque, Pergunta de amigo. Pergunta de porra, eu amigo. tô vendo, amigo Amigo flamenguista. da onça. Não, assim, esportivamente, você vai pegar o último quadrante, o Vasco tá 6 jogos invicto, beleza? Legal. Esportivamente, o Pedrinho contratou um diretor de futebol que sabe que a bola é redonda, pelo menos. Então ele fez uma segunda janela do ano em que esses resultados eles não são resultados, apesar de serem 2 vitórias e 4 empates, salvo engano, mas com passagem à fase mais aguda da Copa do Brasil, inegavelmente contra um time que era favorito, que era o Botafogo. Com certeza. Então, né, você tem ali a contratação de 2 bons zagueiros que você já vê dando resultado esportivo dentro do campo. Você teve o colombiano que veio contratado, o próprio Matheus França que ainda está se ambientando. Então, houve uma janela esportiva que justificou a contratação desse diretor. Mas o que tinha antes dele, nós temos contratações que foram feitas aí na primeira janela do ano, que são altamente questionáveis de qualquer ponto de vista que você queira enxergar. Do ponto de vista esportivo, então, nossa senhora. Mas nós fizemos aquisição de passe, né, do Lloyd Augusto, por exemplo, um atleta que nunca havia sido, né, comprado por clube algum. Então, essas situações, elas precisam todas ser muito colocadas muito em pratos limpos, para que exista a confiança do torcedor, do sócio, no trabalho que está sendo desenvolvido. E eu vou repetir aqui, eu não vou ficar em cima do muro. Eu critico bastante alguns pontos, como também elogiei aqui outros, não só aqui do diretor de futebol, mas algumas posturas que a gente tem que elogiar, porque no final não é a minha razão que vai valer. O que vai valer é o seguinte: se aqui no final do ano o quadrante for o Vasco, hipoteticamente falando, porque tem chance. E se você falar dos 4 aí para qualquer comentarista esportivo, talvez ele fale que o Vasco seja que tem menos potencial para ser campeão da Copa do Brasil, mas está nas semifinais. Nós temos aí um calendário em que as finais vão ser, salvo engano, 7, Após o Campeonato Brasileiro, dezembro, né? 10, 14, 17 e 21, semifinais e finais. E até lá, como é que vai estar o encaixe do time? Eu lembro muito bem que em 2006, o Vasco eliminou o Fluminense na Copa do Brasil nas semifinais e a final foi com o Flamengo. O Vasco vinha voando baixo, o Flamengo tinha 3 ou 4 atletas de destaque que estavam contundidos. O que aconteceu? Houve uma parada no calendário. E no retorno, o Flamengo se sagrou campeão. O time do Vasco desmontou, teve aquela coisa toda, contusão, e o Flamengo se sagrou campeão. Então, qual é o cenário que vai estar ali nos dias 10, 14, 17 e 21, que serão as semifinais e finais da Copa do Brasil? Então, o Vasco pode Não ser. sabemos. O Vasco pode ser o campeão da Copa do Brasil, o Vasco pode terminar o Campeonato Brasileiro numa posição ruim, mas também pode terminar pegando aí uma vaga para a Sul-Americana, que são um G8, um G9. Quem pode afirmar se sim ou se não? Hoje, você vê o Vasco numa uma capacidade crescente dentro dos jogos, criando muito. O Vasco é o quarto melhor ataque do campeonato, junto com o Palmeiras. Ô, louco. O quarto melhor ataque, tem o mesmo número de gols do Palmeiras. E Qual é? defesa? Pois é, Zoeirinha. é ruim É o ruim. desempenho. E aí é onde eu te digo que é um acerto. Onde é que teve o foco aqui nas contratações? 2 bons zagueiros, Robert Renan e Carlos Cuesta. Você Não, tá sim. então, assim, isso é louvável, você tem sim que elogiar aquilo que é bom. Como a gente tem que tecer a crítica, mas a crítica que seja respeitosa, a crítica que seja construtiva para que o processo seja ajustado. Eu tenho certeza que quem está lá não está perdendo de propósito, esportivamente falando, né? E Com institucionalmente certeza. falando, precisa também se reforçar. Reforçar que eu digo no cenário. Situações de arbitragem, apesar de que a gente aqui, sendo muito honesto no contexto, tirando o Flamengo, que é ajudado em quase todas as rodadas, E na eh, Libertadores, foi ajudado ou não? o Flamengo? Na Libertadores agora. Mas muita coisa.
contra o Estudiantes aqui? Aqui foi muito Foi só ajudado. reembolso? Na verdade, é estorno, né, que a gente fala. Estorno, É um foi estorno. estorno? Eu costumo brincar que mais 30 anos de resultados da arbitragem ruins para o Flamengo, aí mais ou menos a conta vai estar paga, né. Tá bom então. É mais ou menos o Anderson tá Vamos meio falar de vermelho Vasco, ali. vamos falar de Vasco. Eu acho que ele quer me xingar, mas ele como ele tá off Não ali, posso, não quando posso. acabar aqui, eu sei que ele vai me xingar. Não, que isso. Nós queremos falar de Bangu, cara, você tá bem vestido. Com certeza. É Nosso amigo Anderson veio bem vestido, entendeu? Com a camisa do Bangu. E já que você apontou para a camisa do Bangu, eu gostaria de falar justamente, né, desta controvérsia histórica, faltando aí alguns você vai minutos. falar de Francisco Carregal. Exatamente, eu vou Ah, falar do primeiro atleta negro da história do futebol brasileiro, Francisco Carregal, um dos maiores ídolos da história do Bangu. O que que você tem a dizer sobre isso? Não, é porque o Vasco assim, para quem não conhece a história, né? Para quem não conhece os meandros do subúrbio do Rio de Janeiro, né? É que o vascaíno gosta de bater no peito e dizer que foi o clube que combateu o racismo e tarará, tarará. Aí aquela galera que é bem zoeira fala, não, mas em 1904, no primeiro scratch do Bangu, já existia um jogador negro, Francisco Carregal. O que que você tem a dizer sobre isso? o Carregal, a história dele, resumidamente, o time do Bangu, de 11 atletas, 10 eram estrangeiros, só tinha um nacional, Porque era uma fábrica de ingleses, né? uma fábrica de tecido. Então eram 5 ingleses, 3 alemães, Escoceses. escoceses, beleza. Ele é filho de português, com uma mãe negra brasileira, né, realmente, né, ele teve essa insurgência também do Bangu, muito antes, inclusive, do Vasco da Gama. Isso é histórico. E, assim, eu tenho uma opinião, muita gente até me contesta quando eu falo isso, que como há também a união daqueles que a gente considera como racistas, que existem até hoje no futebol, né, também tem que haver a união de quem se insurgiu. Com Eu certeza. enquanto vascaíno, a gente não pode negar, de jeito nenhum que também houve a insurgência do Bangu lá em 1905, né, por conta de Francisco Carregal, como também houve da Ponte Preta, também tem um episódio. Então isso tudo tem sim que Né? A ser trazido. macaca, né? Exato, tem que ser trazido à tona, sim, Com sim. certeza, com Tem que ser certeza. trazido à tona que esses clubes Bom, o têm. Bangu também foi prejudicado institucionalmente, né? Sim, Também sim. foi. Tem a sua relevância dentro desse contexto histórico. Isso está cravado na história. Houve sim essa insurgência e ela tem que ser valorizada e tem que ser colocada, não se de repente da mesma prateleira, né, por conta de 2 décadas de diferença, por conta de uma carta, que foi a resposta histórica, mas tem sim que ser citado, tem sim tem que ser colocado em páreo para poder dizer que realmente houve essa briga e que também foi importante no cenário, na construção. A gente estava numa época muito difícil, né? Você estava ali, passou de 1917, salvo engano, é o caso lá da Ponte Preta, você estava em plena Revolução Industrial, né? Assim. As fábricas crescendo demais, então os operários precisavam ter um lazer, porque o trabalho era o que se tinha era trabalho, 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 Sim. e o futebol era aquilo que era a prática para poder fazer. E os caras eram Era a proibidos de diversão do povo, né? os caras eram proibidos de competir profissionalmente. Isso é uma Sim. mácula. Na história do Hum, futebol, na história do Brasil, né? Não é nem da história do futebol brasileiro, né? exatamente. Então, assim, tem um caso lá do Campeonato Sul-Americano também de 1920, né, que o Brasil foi jogar. Esse caso nossa, Foi acho que em Argentina. 1926. Não, e esse caso, pode falar, pode falar. Vamos ver se é o mesmo. O Vasco foi jogar o Eu tô Vasco, ó, falando da perdão. seleção Seleção brasileira. brasileira, perdão. Porque na verdade eu não torço pra seleção, eu sou Vasco, né. A tua A seleção é minha o Vasco. seleção é o Vasco da Tá Gama. mal, hein, Eh, Giovanni? tamo Caraca. bem, tamo bem. Em 1920, salvo engano, a gente pode até depois confirmar para não ser ato falho, a seleção brasileira vai disputar uma competição na Argentina. Era a Copa América. É a que na verdade, é a que precedeu a Copa América. Não era a Copa América, era um sul-americano, e precisou haver uma postergação da partida, e os jornais no dia da partida, que seria a partida, né, no dia inicial da partida, os jornais publicaram, manchetes altamente racistas, dizendo que o jogo para você ter ideia do nível, que o jogo Publicaram precisa Charlie, né? os charges, que o jogo precisaria acabar durante o dia, porque caso fosse à noite não iam se enxergar os jogadores brasileiros. Olha que troço absurdo. Isso era uma das coisas. E o que que aconteceu? Esse jogo precisou ser, adiado, e o que ocorreu é que o jornal acabou parando na mão do elenco da seleção brasileira.
E, num outro ato que eu considero também um ato muito firme, os jogadores foram para a sede da confederação para poder dizer que não jogariam, cara, de jeito nenhum, por conta daquele tipo de postura. Isso causou um problema institucional gigante. Eles não foram a campo, boa parte deles. O Brasil teve que completar o seu scred com dirigentes, perdeu o jogo de 3-1, porque, Óbvio, né? notadamente, os melhores atletas, aqueles a quem eles acuaram, não participaram. Não foram escalados, né? Mas esse evento ele teve uma importância nesse cenário tão grande que a coisa ali começou a ser vista de uma maneira diferente, apesar das práticas continuarem sendo feitas, como são até hoje. Como Ontem, são até hoje. ontem mesmo a gente teve relato de não que justificasse também algumas posturas de alguns atletas do Flamengo que precisam ser profissionais e que se viraram para a torcida com alguns gestos obscenos, tal. Essa prática é condenável, não é o Flamengo, não. Qualquer atleta Não, profissional, sim, ele tem claro. que saber que ele é pessoa pública e que ele vai ser também. Não, sendo o Flamengo não é condenável. Brincadeira, gente. É, é claro que Claro que é é condenável. muito condenável. Isso acaba trazendo essa animosidade grande. Mas nós tivemos gestos racistas ontem também lá em La Plata. Você vê, nós estamos falando do ano de 2025, Estamos em 2025. 101 anos após a resposta histórica. A gente tá falando de eventos que aconteceram há 100 anos atrás, né? Então, Exatamente. é isso. Isso é uma coisa que ela é incrustada, é cultural também, e principalmente ela não é combatida. A gente pode utilizar um exemplo aqui. Você está quantos anos, Vinícius? Eu tô com 36. Então você pegou. A gente fumava, a gente não, que eu nunca fumei em qualquer lugar, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, lugares fechados, restaurantes, Era bizarro. não Era era? bizarro. Então, houve um trabalho em cima, Uma reeducação da população de uma maneira geral, né? é isso? Foi. Então, essa coisa cultural, ela foi sendo modificada por um trabalho, por uma conscientização. Eu estou trazendo esse paralelo porque eu penso na minha cabeça que é possível, até mesmo porque, independente de qualquer situação, nós todos somos irmãos. Com certeza. Todos. Não muda nada a cor da pele, não muda nada a preferência das pessoas. Todos nós somos irmãos e precisamos nos tratar como tais. Com certeza. Eu vou te fazer ainda mais uma pergunta, cara, porque assim, eu não tô zoando. Eu gosto muito do Fernando Diniz, cara. Gosto do estilo de jogo dele e tal. Gosto do jeito dele de psicólogo, né? Porque ele é um grande psicólogo. Mas o que que você tá achando do trabalho dele no Vasco? Eu sou talvez o cara mais indicado para responder essa pergunta, porque eu era um hater do Fernando Diniz, cara, por conta dos resultados, dos percentuais de aproveitamento que ele tinha em outros clubes. Ele apareceu muito bem para o cenário naquele Audax, né, para o cenário Sim, esportivo nacional, onde o Tietê já jogava com ele, e fez campanha muito bacana, e a partir dali ele se notabilizou. E aí todo mundo ficou meio que naquela coisa assim de: "Nossa, esse cara é o futuro melhor treinador do Brasil". E aí eu ficava ali analisando o percentual de resultado, tal, e eu falava: "Caramba". Mas você sabe que nessa segunda passagem do Vasco, eu tenho visto um lado mais humano desse camarada. Em todos os aspectos, no trato com os torcedores, né, no trato com as figuras internas do Vasco da Gama, né. Nós temos alguns torcedores que são como o Gui, né, ele trata esse menino de uma maneira Alguia, muito torcedor legal, famoso do Vasco. entre outros. Os próprios atletas, a maneira com que ele lida, e eu prefiro 1000 vezes o cara que tem, por exemplo, o tipo de explosão como ele tem em determinadas situações, né, como ele teve com o Rayan, como ele teve com o próprio Tietê, como teve com todos os atletas que ele precisou brigar, e eu vejo É o lado psicólogo dele. eu vejo o cara pecando pelo excesso. Esse é o meu prisma de vida. Eu jamais vou pecar pela omissão. Então, quando você enxerga um camarada tentando mudar um processo, né, quando você vê o cara falando: "Olha, tenham coragem, vamos jogar pra frente, vamos tentar fazer o diferente". Eu prefiro 1000 vezes. O que acontece? A gente teve agora o gol do Bahia foi um erro de saída de bola. A gente, como torcedor, fica bem chateado, principalmente quando perde o jogo. Não foi o Exatamente. caso, a gente virou o jogo. Mas se você pegar esse aproveitamento ofensivo, tem muito do Fernando Diniz. O Vasco faz gol todo jogo. Com certeza. O Vasco faz gol todo jogo. Não, eu tô te falando, eu não sou hater dele não, cara. Eu gosto dele, eu gosto do estilo de jogo dele. E você pega o Rayan, por exemplo, que a gente estava assistindo na internet, como ele foi cobrado alguns meses atrás.
né, pela postura dentro de campo, tá, a torcida brigou com ele se manteve de um menino com 18 anos, de um profissionalismo, esse eu conheço bem, né, quando eu cheguei no Vasco, o Rayan já estava, mas o Rayan me fez muito feliz nas competições enquanto sub-7, sub-8, sub-9, sub-10. Ganhou várias competições para você. Para o Vasco, assim, era engraçado, a gente ia jogar uma final com o Flamengo, qual é a categoria? É do Rayan, então eu já estava vestindo a faixa. Mas é sério, era muito não é ele só, tinha uma geração muito promissora. Para falar a verdade, o Vasco é um celeiro, a água de São Januário é diferente, né, historicamente falando, a gente tem, né, vamos falar de Romário, de Edmundo, de gente que teve muito O próprio protagonismo Dinamite, né? um cenário mundial. Então a gente tem, hoje você tem o Andrei Santos ancorando o time do Chelsea, menino maravilhoso, cabeça boa, família boa, se preparou. O Paulinho que tá no Palmeiras, né? Chegou É do a base do Madureira no Vasco. Vasco com 11 anos, família maravilhosa também, deu todo o respaldo que ele precisava. O clube, enquanto formador também, tinha muito essa preocupação. Aquilo que a gente falou da escola, era uma das partes, né, em que o clube se preocupava na formação do atleta, mas tinha toda a parte multidisciplinar, né? Sempre o acompanhamento de psicólogo perto, odontologia, toda a parte de fisiologia, um trabalho muito integrado para poder tirar dali todas as melhores valências dos atletas. E no final, se não fosse atleta, ele estaria formado. Com Ele seria certeza. homem, cidadão, estava pronto para o mundo. Não, isso é de fundamental importância, né, para a formação do ser humano, do cidadão brasileiro também, né? E aí, só para poder finalizar, você pega o resultado esportivo que o Ryan está apresentando depois dessa insistência, das brigas, porque as brigas elas são necessárias também. Eu costumo dizer que das maiores divergências aparecem as maiores soluções. Então, o camarada que ele não está ali pronto para poder escutar quem está no comando, o cara não está fazendo ali para poder queimar, para poder fazer com que ele erre, está melhorando. E, inegavelmente, se você pegar o valuation do Ryan há 15 rodadas atrás e hoje é totalmente diferente. A gente escutou o absurdo do Botafogo fazer uma proposta na pessoa do seu proprietário, de alguns milhões de dólares, 7 milhões de dólares, mais não sei quantos mandos de campo, mas o que é isso? O Ryan é um ativo do Vasco. Hoje, eu, enquanto dirigente, se fosse e tivesse poder de decisão na venda do Ryan, eu não vendo por menos de 40 milhões de euros. Não vendo. Ryan é um atleta de potencial para a Premier League, um atleta esguio, com força, com a característica de finalização muito boa, e isso tudo, todo esse potencial que já existia, ele está sendo aqui colocado para fora através das orientações. Então, quando você vai enxergando pontualmente esse trabalho, porque o trabalho não é só o cara dar o treino em campo, não. O trabalho vai muito além disso. É identificar quais são as dificuldades, o camarada que fez uma base ruim, que não teve uma boa formação, vamos trabalhar a dificuldade, coloca alguém ali Com certeza. especificamente trabalhando aquela dificuldade para poder potencializar a valência do atleta. Então isso tudo me fez hoje ser um defensor ferrenho, e eu não estou aqui para poder dizer que a minha opinião é certa ou que é errada. O que para mim antes era algo que não valia, hoje eu enxergo. Sim, tem uns defeitos, logo demora a mexer, deixa a torcida maluca, mas eu entendo. Mas isso também tá parecendo ser tendência, né, cara? Porque o Felipe Luiz é a mesma coisa, demora para mexer. O Felipe Luiz a gente vai ter um teste muito bom com ele se ele for treinar com todo respeito, lógico, um Bragantino, né, um Vila Nova, um Tu Mirassol. acha mesmo? Porque hoje, o que que aconteceu ontem? Vou falar a minha opinião do jogo de ontem, eu assisti o jogo todo. Ele não conseguiu ler o jeito do Estudiantes jogar. O Estudiantes transferiu bola pelos 90 minutos, buscando sempre o seu centroavante para casquinha, para matar, para poder tirar ontem o Jorginho ficou inutilizado na fase defensiva do jogo. Então, taticamente, o Estudiantes ele teve ali o seu modo de jogo, que deveria ter sido identificado e ter tomado. O Flamengo não perdeu ontem a classificação por 30 centímetros, porque tomou o segundo gol. Com certeza. Com Então, certeza. assim, O time foi horroroso. o que que eu vejo? Hoje, as valências individuais dos atletas do Flamengo, inegavelmente é o melhor elenco do Brasil, elas acabam mascarando, às vezes, alguns erros táticos, de planejamento de jogo. Porque Sim. o que que acontece? Vai lá, o Arrascaeta resolve o jogo. Um passe, acha o Pedro, é o Bruno Henrique que outra coisa, não poderia estar jogando.
Me perdoa, não é porque é Flamengo não, não poderia estar em campo. É uma vergonha o seu Bruno Henrique estar jogando futebol no ano de 2025, depois de tudo que a gente viu no STJD. O que inclusive trouxe à vida de novo o seu Igor Catatal, que estava lá 1 ano e tantos meses sem poder jogar. Aí para poder validar a condição do Bruno Henrique, trouxeram todo mundo que estava no limbo de volta. É um absurdo, porque assim, está provado. Parece que a procuradoria do STJD recorreu, né, para poder aumentar a pena. Eu não sou juiz, mas visto que houve uma punição pregressa a outros atletas, ele não poderia estar em campo nem com efeito suspensivo, nem com nada. E a punição, ela não é uma punição à pessoa, é uma punição ao sistema, para que as pessoas que estejam envolvidas Não, nisso isso com certeza. não façam, Não, isso com porque isso certeza. prejudica o trabalho de muita gente. Não, com certeza. As bets estão subvertendo, né, aquilo que é o futebol brasileiro. Porém, dito isso, inocência para BH 27. Ele é É, muito clubista, ele é muito clubista. bom, vamos chegando ao final desse podcast. Eu agradeço o nosso convidado aqui, Marco Giovanni, que sempre nos prestigia a todo o nosso círculo de amigos aqui com seu bom humor, com a sua presença, com a sua boa vontade e também com a sua paixão pelo Vasco da Gama. Eu espero no futuro poder trazer você aqui novamente para a gente falar sobre assuntos relacionados ao agronegócio e a forma como o agronegócio se encaixa, né, nas, estrategicamente na geopolítica brasileira, sendo que o agronegócio é a uma das nossas principais cadeias de exportação, né? Então é um setor estratégico fundamental para a nossa economia. Mas enquanto esse dia não chega, eu gostaria de agradecer a você, gostaria de agradecer a sua audiência, gostaria de agradecer a audiência do torcedor e dos simpatizantes do Vasco da Gama e também de todas as outras pessoas que vierem a assistir esse conteúdo. Tem alguma consideração final, Marcos? Agradecer o espaço para a gente poder falar de Vasco, conforme eu falei, é sempre muito prazeroso, ainda mais num ambiente descontraído, né, onde nós estamos entre pessoas que eu que eu gosto muito. O espaço ele vem crescendo, é um canal que fala de temas que são muito interessantes e que cada vez mais estão presentes no nosso cotidiano. E é muito importante que quem ainda não assinou aqui o canal, que precisa estar aqui para poder ver o conteúdo que o Vini traz aqui para gente, os convidados, sobre o agronegócio. Vai ser um prazer a gente falar não só sobre o agronegócio, mas como também todas as posições mercadológicas hoje, visto mudanças econômicas, governo, movimentação do tabuleiro, do xadrez mundial com as commodities, com as grandes commodities, que a gente estava conversando aqui em off. É muito legal a gente falar sobre esse conteúdo, trazer informações, trazer debate, né, que é o que é mais importante. Não trazer somente o que a gente acha que é a luz da verdade, mas principalmente escutar, né, o nosso oponente de debate para poder trazer para o público que assiste aqui o podcast as melhores informações possíveis dos cenários do agronegócio e das posições de mercado aqui no Brasil. E do Vasco da Gama também. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço a todos.